Fala pessoal, beleza? Professor Raul Silva. Em esta videoaula de fundações e obras de terras, vamos falar sobre cálculo de tubulão. Uma breve definição de tubulão. Segundo a NBR 6122, atualizada em 2019, o tubulão é um elemento de fundação profunda, cilíndrico, em que, pelo menos na sua etapa final, a descida do operário para a conferência das dimensões da base. Pode ser executado céu aberto ou sobre ar comprimido e ter ou não a base alargada. Então, um exemplo de tubulão a céu aberto pode ser feito mecanicamente ou manualmente, desde que tenha descida do operário para as conferências da base, seja ela alargada ou não. Após isso, é realizado a concretagem. Fotos reais de um tubulão. Percebo que a maior diferença entre um tubulão e a estaca é a descida do operário na base do tubulão para realizar o alargamento da base. Caso não tenha alargamento, fazer a verificação, até mesmo a limpeza da base do tubulão. E após isso, a concretagem. Então esse é um tubulão a céu aberto. E também temos o tubulão a ar comprimido, onde é instalada uma campânula no fuste do tubulão, onde internamente trabalha-se com ar comprimido a fim de expulsar a entrada de água dentro do fuste, possibilitando o trabalho do operário. Uma foto real de uma campânula. Ok? Então, uma breve definição sobre o tubulão. Elementos do tubulão. Todo tubulão possui o fuste, assim como toda estrutura de fundação profunda. A diferença é que em alguns tubulões é necessário o alargamento da base. Então, essa medida é maior, chamamos de base, a medida da base é maior do que a medida do fuste. Essa é a diferença do tubulão. Porém, é realizado cálculos para fuste, para a altura da base e o diâmetro da base. Percebam a diferença de um tubulão. Percebam que, novamente, o tubulão tem a base alargada, enquanto que a estaca não possui base alargada. Uma vez que a estaca é caracterizada quando não há a descida de um operário para verificação da base. Okay? Então, no caso da estaca, não há a descida do operário. Já o tubulão pode ser sem base alargada, porém é necessário a descida de um operário para a conferência e limpeza da base. Percebam que a quantidade de aço utilizada é muito pouco. É necessário apenas o aço de contato entre a cabeça do tubulão e o bloco de coroamento. Então, basicamente, não há aço nesse tipo de fundação. Lembrando que o pilar transmite a carga para o bloco de coroamento e após isso o bloco de coroamento transmite a carga para o tubulão. Percebam que a largura do bloco normalmente é maior do que o fuste do tubulão, tem uma altura do fuste, temos o tubulão do tipo circular, que é o mais comum, também temos o tubulão tipo falsa elipse. Então, o primeiro passo dos nossos cálculos é descobrir a tensão admissível do solo. É possível achar a tensão admissível através do SPT do bulbo de pressão. Para calcular a altura do bulbo de pressão do tubulão, adota-se 2 vezes o diâmetro da base do tubulão. Como normalmente a base é 2 metros, podemos considerar que a altura do bulbo é equivalente a 4 metros.
No caso, 4 camadas do SPT. Então, para este exemplo, vemos que o tubulão está posicionada nesta camada, onde temos o SPT abaixo do tubulão, dentro do bulbo de pressão de 13, 14, mais uma camada de 14 e a última camada 17. Então, o bulbo de pressão vai atravessar essas 4 camadas. O primeiro passo é realizar a média de golpes, média do NSPT desta camada, onde o bulbo vai estar atuando. Então, o NSPT é igual à soma de todos o SPT da camada, 13 mais 14 mais 14 mais 17. Faço essa soma primeiro, depois faço a divisão pela quantidade de somas. Como estamos somando 4 camadas, dividimos por 4. Temos então uma média, um NSPT médio de 14,5 golpes. Esse valor eu utilizo para encontrar a tensão admissível do solo, o quanto que o meu solo resiste de carga. Tensão admissível do solo é igual a NSPT, no caso que eu achei 14,5, dividido por 30. Esse valor me dá um resultado em MPa, megapascal. Então esse é o passo fundamental para conseguir encontrar a tensão admissível do solo, o quanto que o meu solo resiste de esforço. Bom, a partir da tensão admissível do solo, é possível fazer os cálculos da dimensão do nosso tubulão. O primeiro que vamos encontrar vai ser o diâmetro da base do meu tubulão. A próxima medida que vamos encontrar no tubulão vai ser o fuste. E por último, a altura da base. Cálculo da dimensão do tubulão. Então vemos que B, diâmetro da base do tubulão, esse valor já vai sair em centímetros, é igual a raiz quadrada de 4 vezes P. P é a carga do pilar, o quanto de carga que o pilar está carregando em cima desse tubulão, em cima do bloco de coroamento, e depois transmite para o tubulão. 4 vezes P dividido por π vezes a tensão admissível do solo, que acabamos de calcular. Lembrando que a tensão admissível do solo, nesta fórmula, tem que estar em quilonewtons por centímetros quadrados. Desta maneira, encontro o diâmetro da base do meu tubulão. Esta medida da base do tubulão. Para encontrar a medida do fuste, é utilizado a seguinte fórmula. Raiz quadrada de 4 vezes 1,4 vezes P, novamente o P é a carga do pilar, dividido por π vezes 0,85, lembrando que esses valores são de fórmula, vezes FCD. O FCD é a resistência à compressão ignorada, cálculo do concreto, que é dado pela seguinte fórmula: FCD é igual a FCK do concreto dividido por γc. Esse valor também tem que entrar nesta fórmula em quilonewtons por centímetros quadrados. Bom, com essas informações é possível calcular o diâmetro do fuste do tubulão. Apenas uma anotação importante é que o diâmetro do fuste do tubulão, segundo a NBR 6122, deve ser igual ou maior que 70 centímetros. Se por um acaso no cálculo o valor de F encontrado for menor que 70, deve-se adotar no mínimo 70 centímetros para o diâmetro do fuste. A altura do alargamento da base do tubulão
é dado pela seguinte fórmula. H igual a parênteses B, lembrando B é o diâmetro da base do tubulão, já foi calculado em centímetros, menos F, F é o diâmetro da largura do fuste, dividido por 2 vezes tangente de 60 graus. Então, através dessa forma, eu consigo calcular a altura do alargamento da base do tubulão. Lembrando que esta altura é desde o contato do solo do tubulão até o final do alargamento. Os 20 centímetros adotado como rodapé ou como berço é medida padrão, que segundo a NBR 6122, ela varia de 10 a 20 centímetros. Porém, vamos adotar 20 centímetros. O fator de segurança γC, onde é necessário para calcular o FCD do concreto, é em função do revestimento do tubulão. Se for um tubulão sem revestimento, não tem revestimento no fuste, consideramos que γC, o coeficiente de minoração do concreto, é igual a 1,5. Já tubulões com revestimento, espécie de escoras laterais, consideramos que γC é igual a 1,4. Então, através dessas equações, conseguimos encontrar as dimensões do tubulão. Encontramos o diâmetro da base do tubulão, encontramos a altura do alargamento do tubulão, encontramos também o fuste do tubulão. O fundo do tubulão normalmente não possui aço, por isso não é necessário calcular a área de aço para o tubulão. E por último, vamos calcular o volume de concreto por tubulão. Então, vamos dividir o tubulão em duas partes para facilitar os cálculos. Vemos que a parte cônica do tubulão é calculado pela seguinte fórmula. V1, chamado de volume 1, é igual a π vezes Hzinho. Quem é Hzinho? É a diferença do Hzão menos a altura do rodapé. Nesse caso, eu estou chamando de H0. Tá? Então, Hzinho seria essa altura aqui. Ó. π vezes Hzinho dividido por 3 vezes, parênteses, R maiúsculo ao quadrado. Então, R maiúsculo é o raio da base, o diâmetro dividido por 2, mais R minúsculo. R minúsculo é o raio do fuste, que é igual ao diâmetro dividido por 2, mais R maiúsculo vezes R minúsculo. Lembrando, faço primeiro esta multiplicação. Então, esta é a fórmula para calcular o volume da parte cônica do tubulão. E esta fórmula é utilizada para calcular o volume de concreto da parte circular da base do tubulão. É dado pela seguinte fórmula. V2, então foi dividido o tubulão, V1, V2. V2 é igual a π vezes R ao quadrado vezes H0. H0 é a altura do berço, a altura do rodapé do tubulão. Então, o volume total de concreto é igual a V1 mais V2. Preparei um exercício resolvido para comentarmos sobre a resolução do mesmo. Projetar um tubulão sem revestimento com os seguintes dados abaixo. Carga do pilar, P, igual a 1.700 kN. FCK do concreto igual a 15 MPa. SPT1 igual a 11, SPT2 igual a 15.
SPT3 igual a 14 e SPT4 igual a 17. Vamos lá para as informações importantes desse exercício. O tubulão não possui revestimento. Então, nosso primeiro ponto de partida significa que o gama C do concreto igual a 1,5. Carga do pilar já está em quilonewtons e o FCK em MPa. O SPT são as camadas abaixo do tubulão. São as 4 camadas que estão abaixo do tubulão, onde vão fazer composição da tensão admissível do solo. Então, temos o posicionamento do tubulão em uma camada de solo, onde as representações do SPT abaixo do tubulão, ou seja, dentro do bulbo de pressão, estão representadas 1 de 11, SPT2 de 15, SPT3 14 e SPT4 de 17. Lembrando, o FCK é igual a 15 MPa, a carga do pilar que está transmitindo para o bloco de colamento, depois transmitindo para o tubulão, é de 1.700 kN, e gama C, já que estamos referindo de um tubulão sem revestimento, gama C é igual a 1,5, ok? Então, o primeiro passo para dimensionarmos esse tubulão é o cálculo do NSPT médio dessas camadas. Então, a fórmula é NSPT médio igual ao NSPT 1, 2, 3 e 4 dividido por 4. Então, somo os 4 valores e divido por 4. NSPT médio é igual a 11 mais 15 mais 14 mais 17 dividido por 4. Isso me dá um valor, o NSPT médio igual a 14,25. Então, esse foi o nosso primeiro passo, cálculo do NSPT médio. O segundo passo é o cálculo da tensão admissível do solo. A fórmula é: tensão admissível do solo é igual ao NSPT médio dividido por 30. Então, a tensão admissível do solo é igual a 14,25, onde calculamos aqui em cima, dividido por 30. Temos uma tensão admissível do solo igual a 0,475 MPa. Ok? Então, esta fórmula tem um resultado com unidade de medida igual a MPa. E o terceiro passo, o cálculo das dimensões do tubulão. Lembrando, B é o diâmetro da base do tubulão, que vai estar em contato direto com o solo, é dado pela seguinte fórmula. B é igual a raiz de 4 vezes P dividido por π vezes a tensão admissível. Então, substituindo os valores, 4 é da fórmula, vezes 1.700, que é a carga do pilar, dividido por π, 3,14, vezes 0,0475. Então é importante, a tensão admissível que calculamos, a unidade de medida está em MPa. Para convertermos MPa para kN por centímetros quadrados, apenas é necessário fazer a divisão por 10. Então, 0,475 dividido por 10 é igual a 0,0475 kN por centímetros quadrados. Por isso que na nossa fórmula iremos utilizar kN por centímetros quadrados. Então, resolvendo esta equação, não esqueça da raiz. B é igual a 213,47 centímetros. Porém, não vamos acatar essa dimensão quebrada. Iremos utilizar múltiplos de 5, um valor acima. No caso, 213, vamos arredondar para 215 centímetros.
Então, essa informação já sai na unidade de medidas em centímetros. Então, a base do tubulão possui 215 centímetros de diâmetro. Para calcular o diâmetro do fuste, é utilizado a seguinte fórmula. F é igual a raiz de 4 vezes 1,4 vezes P. P é a carga do pilar, os mesmos 1.700 utilizados na fórmula anterior, dividido por π vezes 0,85 vezes FCD. Só retomando, 4 da fórmula, 1,4 também é da fórmula, π, tente utilizar o π da sua calculadora sempre que possível, 0,85 também é da fórmula, e o FCD é a resistência de cálculo de compressão do concreto, que eu calculei aqui embaixo. FCD é igual a FCK, que foi fornecido pelo exercício, dividido por γC. Lembrando, γC depende do revestimento. Nesse caso, não possui revestimento, por isso, γC igual a 1,5. E o FCK do concreto foi fornecido como 15 MPa, porém, já converti diretamente 15 para 1,5 kN por centímetros quadrados. Lembrando, nossa unidade de medida é centímetros, por isso precisamos converter para kN por centímetros quadrados. Então, 1,5 dividido por 1,5 é igual a 1. Então, esse é o FCD do concreto. Voltando na fórmula, F é igual a raiz de 4 vezes 1,4 vezes 1.700, dividido por π vezes 0,85 vezes 1. Então, o valor de F é igual a 59,71 centímetros. Lembrando que F, segundo a NBR 6122, tem que ser no mínimo 70 centímetros, por isso foi adotado 70 centímetros do diâmetro do fuste. E por último, vamos calcular a altura do alargamento do tubulão. A altura é definida pela seguinte fórmula: H é igual a B menos F dividido por 2 vezes tangente de 60 graus. Temos então o valor de H é igual a 215. Lembre-se sempre de colocar na fórmula os valores adotados e não os calculados. H é igual a 215 menos 70, que é o F, dividido por 2 vezes tangente de 60. Por isso, H é igual a 125,57 centímetros. Lembrando do nosso critério de arredondamento, iremos arredondar para cima, por isso adotamos H igual a 130 centímetros. Por último, obedecendo a norma, H0 igual a 20 centímetros. Quarto e último passo é o cálculo do volume de concreto necessário para o alargamento da base do tubulão. O volume necessário para a parte cônica é dado pela seguinte fórmula: V1 é igual a π vezes H, lembrando H é a diferença entre H e H0, vezes R maiúsculo, que é o raio da base. Lembrando, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Temos o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Raio da base ao quadrado, mais raio do fuste ao quadrado, mais o raio da base vezes o raio do fuste. Faço primeiro essa multiplicação, depois a soma e depois multiplico, depois esta nova multiplicação. Continuando a fórmula, V1 é igual a π, 3,14,
vezes Hzinho, que é 1,10. Lembrando que nosso Hzão deu 130, menos 20, 110. No cálculo do volume do concreto, iremos utilizar em metros. Ok? Então, essas informações têm que entrar em metros para ter um resultado final em metro cúbico. 1,1 metros dividido por 3, vezes, não esquece de toda essa multiplicação aqui fora, 1,075 ao quadrado, que é o raio da base ao quadrado, porque 1,75, 2,15 metros dividido por 2, dá 1,75 ao quadrado, não esquece de levar ao quadrado, mais 0,35 ao quadrado, esse é o raio do fuste em metros, lembrando que o nosso fuste tinha 70 centímetros, converti para metros 0,7, dividido por 2, 0,35, mais o raio da base, 1,075, vezes o raio do fusto, 0,35. Faço primeiro essa multiplicação, depois somo com os quadrados e por último faço essa multiplicação com esse pessoal aqui fora. O resultado foi um volume de 1,906 metros cúbicos de concreto. Porém, não tenho apenas esta parte cônica, possuo esta parte na região inferior, a região que está em contato direto com o solo. Ok? E vou chamar como V2, volume 2. Volume 2 é calculado pela seguinte fórmula. V2 é igual a π vezes R ao quadrado, então R, no caso da base, vezes H0. H0 é a altura do berço. Lembrando, sempre em metros. As informações têm que estar em metros. V2 é igual a 3,14, no caso que é o π, vezes o R da base ao quadrado, 1,075 ao quadrado, vezes o rodapé, ou a altura do berço, que é 0,2 metros. Resolvendo essa equação, tenho que V2 é igual a 0,726 metros cúbicos. O volume total desse tubulão é a soma desses dois volumes, V1 mais V2. Então, o volume total é igual a 1,906 mais 0,726. Esta soma me dá um volume total de 2,632 metros cúbicos de concreto. Essa foi a bibliografia utilizada. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu consigo responder. E muito obrigado a todos. Até a próxima aula.